Vocês já se perguntaram o que será que realmente anda acontecendo neste nosso mundo nos últimos anos? Sinais nos céus, mudanças climáticas e na natureza de uma forma geral e pandemia entre os homens. Um cenário mundial que parecia já estar resolvido, mas que infelizmente nesse início de 2021 resolveu voltar com força total, levando vários países no mundo todo a fazerem um novo lockdown. Mas por enquanto, parece que o cenário principal deste drama mundial que já se arrasta há mais de um ano está sendo montado aqui mesmo, no nosso próprio país. Pois a cada dia que passa, batemos o recorde no número de mortos e novos infectados em 24 horas. E isso, com certeza, graças a um grande número de desinformações que estão circulando em todas as redes sociais e que falam que todo este problema que estamos enfrentando hoje não passa de pura politicagem, com interesses em aproveitamentos fiscais e em desvios de verbas. Mas a verdade é que lá no início, acredito que isso realmente possa ter acontecido. Ou seja, pessoas que estavam morrendo por outras causas totalmente diferentes, como infartos, acidentes, entre tantos outros, possam com certeza ter entrado nessas estatísticas, para que as prefeituras pudessem conseguir algum tipo de benefício do governo federal. Mas, sinceramente, acredito que hoje a situação já possa ser totalmente inversa, e que agora eles já estão tentando encobrir o real número de mortes para tentar disfarçar a gravidade da situação em que se encontra não só o nosso país, mas o mundo todo. E diante de tudo isso que estamos vendo acontecer, existe uma pergunta que muitos de vocês com certeza já se fizeram. Será que este problema que estamos enfrentando hoje no mundo todo é algo que realmente surgiu por um acaso? Ou será que todo este cenário que estamos vendo acontecer hoje não passa do produto de algo totalmente premeditado e que já tinha sido planejado há muito tempo por aqueles que verdadeiramente governam esse nosso mundo? Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, e é sobre esse assunto que vamos falar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ser do Ser. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ser do Ser. E para começar o vídeo de hoje, o principal conselho que eu gostaria de deixar para cada um de vocês é que não paguem para ver. Não esperem que um ente querido da família de vocês precise de um leito de UTI para que vocês finalmente descubram que o que estamos vivendo hoje no nosso país e no mundo todo é algo realmente que tem que ser levado muito a sério. E eu sei que muita coisa nessa história parece mesmo não estar fazendo sentido algum. Mas, infelizmente, a verdade é que nós, que fazemos parte da grande massa, mesmo que conseguimos perceber que existe algo realmente muito estranho nessa história toda, ainda assim não temos como saber exatamente o que realmente está acontecendo. É isso simplesmente porque, na verdade, nós somos uma sociedade quase que totalmente desprovida de conhecimento. Mesmo que acreditamos que sabemos tudo a respeito do mundo que está à nossa volta, a verdade é que nós só sabemos deste mundo aquilo que o sistema permite que nós saibamos. Por exemplo, vocês que estão assistindo esse vídeo, qual a idade máxima das pessoas com quem vocês convivem diariamente? Com certeza, dificilmente irá passar dos 100 anos de idade. E com certeza, com essa idade, é muito provável que uma pessoa acredite que já sabe tudo a respeito deste mundo que está à sua volta e que já possui todos os conhecimentos a respeito de tudo, não é verdade? Mas vejam bem, meus amigos, somente a partir do nascimento do Cristo até os dias de hoje, já somam mais de 2020 anos. E isso sem contar os pelo menos vários milhares de anos que já foram comprovados pela arqueologia
terem existido antes do seu nascimento. E agora eu pergunto a vocês: o que são 100 anos perto de todos esses milhares de anos de existência dessa nossa atual civilização? Por quantas vezes esses conhecimentos adquiridos durante toda a vida de uma pessoa tiveram que ser repassados de geração em geração ao longo da história? E podendo assim terem sido totalmente alterados com o passar do tempo, sem que ninguém pudesse se dar conta disso. Bom, o que eu realmente estou tentando mostrar a vocês é que tudo o que acontece neste mundo não acontece por acaso. Pois acreditem ou não, tudo o que acontece aqui tem um propósito. O que não significa de forma alguma que este propósito seja necessariamente bom para nós, a raça humana, mas sim conveniente aos interesses daqueles que verdadeiramente nos governam. E por esse motivo é que, se não entendemos o porquê de certas coisas estarem acontecendo hoje, ou outras que já aconteceram ao longo da história da humanidade, é simplesmente pelo fato de que o que sabemos a respeito deste mundo onde nós estamos hoje não passa de um conjunto de informações que foram totalmente manipuladas ao longo de todos esses milhares de anos, fazendo com que aquilo que um dia foi história e que realmente aconteceu possa muito bem, com o passar do tempo, ter se transformado em um mito. Ao mesmo tempo que algo inventado e totalmente fantasioso, e que nunca aconteceu de verdade, possa, com o passar do tempo, ter se transformado em história. O que realmente me leva à conclusão que o que nós conhecemos da real história deste mundo hoje não passa simplesmente daquilo que eles querem que a gente conheça. E, infelizmente, parece que qualquer um que tente abrir os olhos das pessoas para isso, ou seja, de que existe muito mais escondido por trás dessas falsas verdades que nos são impostas, é automaticamente descredibilizado e levado ao ridículo. E quando isso ainda não é o suficiente, essa pessoa acaba comendo grama pela raiz, se é que vocês me entendem. O que eu realmente estou tentando dizer, meus amigos, é que existe um número inimaginável de informações e conhecimentos sobre os quais a nossa sociedade não faz nem ideia, mas que, com certeza, os principais governos do mundo sabem muito bem a esse respeito. Ou vocês acham que é por um acaso que, como já foi falado em outros vídeos deste canal, já há alguns anos atrás, vários países do mundo todo, inclusive os Estados Unidos, já vinham investindo centenas de milhões de dólares na compra de milhões de caixões funerários lacrados. Vários campos de concentração que são capazes de abrigar milhões e milhões de pessoas. E sem contar que, além disso, também mandaram construir inúmeros bunkers, que são gigantescos abrigos subterrâneos. Atualmente, esses bunkers, ou cavernas, como são popularmente chamadas, estão sendo utilizadas como supostos depósitos de alimentos em várias partes do mundo. E isso simplesmente para que os seus estoques sejam constantemente renovados sem levantar muita suspeita. Pois, para quem não sabe, todos os dias, inúmeras carretas nos Estados Unidos, por exemplo, carregam e descarregam alimentos que ficam em depósitos nessas grandes cavernas. Acredita-se que cada um desses bunkers esteja constantemente preparado para abrigar dezenas de milhares de pessoas durante um período de aproximadamente 2 anos sem abrir as suas portas. Eu vou deixar um link de um vídeo aqui na descrição em que um youtuber que trabalha nos Estados Unidos como carreteiro está fazendo um carregamento em uma dessas cavernas. Bom, agora se perguntem, qual seria o motivo que poderia levar empresas privadas a investirem pelo menos umas 50 vezes mais na construção de grandes cavernas para fazerem os seus estoques de alimentos, ao invés de construírem galpões convencionais? Muito estranho, não acham? O que, pelo menos, para mim,
não deixa dúvida alguma de que, na verdade, essa operação se trata da renovação dos estoques de alimentos de um bunker. Mas e agora? Também resta uma grande questão. Pois contra o que, exatamente, esses bunkers seriam capazes de proteger esse grande número de pessoas que estariam em seu interior? Porque se houvesse um terremoto de grandes proporções, o último lugar em que pelo menos eu iria querer estar seria em uma caverna embaixo da terra. Se houvesse um tsunami de grandes proporções e com quilômetros de altura causado por uma inversão dos polos magnéticos da Terra, ou com a passagem do planeta Nibiru, como se é esperado já há algum tempo, eu pergunto a vocês, de que um bunker desse serviria se estivesse totalmente submerso? O que, sem dúvida nenhuma, só leva a crer que, se juntarmos todas as peças deste grande quebra-cabeças, veremos facilmente que eles já estavam se preparando já há muito tempo para tudo isso que estamos vendo acontecer nos dias de hoje. Pois todos estes preparativos que eles fizeram só se mostraria realmente eficaz para ser utilizado justamente no caso de uma doença infecciosa com transmissão em larga escala. Ou seja, exatamente o que estamos vivendo hoje. O que, sem dúvida nenhuma, também deixa entender que tudo o que está acontecendo no nosso mundo já estava sendo esperado ou até mesmo planejado há muito tempo pelos principais governos do mundo. Realmente, muita coisa estranha anda acontecendo. E parece que qualquer um que insistir em tentar abrir os olhos das pessoas para essa grande realidade, com certeza pode sofrer graves consequências. Como foi o caso do médico, pediatra e toxicologista, o Dr. Anthony Wong, que questionava duramente se haveria mesmo a real necessidade da pressa em se desenvolver um medicamento injetável para controlar essa situação. E insistia ainda em afirmar que, ao invés disso, deveria ser observada a extrema necessidade do tratamento precoce como a melhor forma de conter essa doença, e com a administração de medicamentos muito mais seguros e baratos se comparados com qualquer medicamento injetável desenvolvido em tão curto espaço de tempo. Inclusive, com a ivermectina, que recentemente foi reconhecida e liberada pela própria Anvisa, e que inclusive será o primeiro medicamento a trazer essa indicação em sua bula. Uma grande prova de que o Dr. Anthony Wong realmente sabia do que estava falando. Mas o interessante de tudo isso é que este mesmo doutor, que chegou a conceder várias entrevistas a rádios e programas de televisão até o final de novembro de 2020, foi internado pouco tempo depois, antes mesmo do Natal, com um quadro de súbita queda de pressão e mal-estar, onde foi diagnosticado com úlcera gástrica e hemorragia digestiva, e vindo a falecer no início de janeiro deste ano, de 2021. Na época, falou-se muito quanto à ironia de que o médico que era contra o medicamento injetável de prevenção dessa terrível doença teria morrido justamente por ter sido contaminado por ela. Mas é claro que isso não é verdade, pois os seus sintomas, ao dar entrada no hospital, estavam muito mais para os sintomas de um possível envenenamento do que para os sintomas causados por essa doença. Bom, além disso, é importante ressaltar que estão acontecendo verdadeiras atrocidades para evitar que as pessoas sejam tratadas. Respiradores sendo roubados e encontrados no lixo. Hospitais de campanha construídos em todo o país e onde foram investidos bilhões de reais e que se encontram totalmente abandonados. Alas inteiras de UTIs em hospitais nas grandes cidades sendo desativadas no momento em que mais se está precisando delas, quando ainda não retiram todos os equipamentos que poderiam ser usados para salvar vidas. Como eu falei, parece que o único objetivo de tudo isso é o de instaurar um total caos social. E isso pode ser claramente notado nessa constante insistência de que o fechamento do comércio é a única forma para se conter o agravamento dessa situação.
Mas o interessante de tudo isso é que os órgãos responsáveis pela fiscalização parecem só encontrar tempo para fiscalizar os comércios e as pessoas que estão trabalhando. Mas fora disso, fora do ambiente de trabalho e principalmente durante os finais de semana, continuam acontecendo constantes aglomerações em pontos de ônibus, campos de futebol, festas de casamento, festas de aniversário e tudo mais. E como consequência disso, estamos vendo os números de vítimas causadas pela doença aumentar a cada dia que passa, mesmo com quase todo o país supostamente em lockdown. E isso se deve simplesmente porque somente o comércio e as atividades remuneradas é que foram colocadas nesse lockdown, e não demonstram quase que interesse algum em fiscalizar qualquer outro tipo de aglomeração que não seja em ambiente de trabalho. Algo realmente muito estranho. Ou será que esse vírus só é transmitido se a pessoa estiver trabalhando? Será? Bom, e se olharmos para todo esse cenário que estamos presenciando nos dias de hoje, realmente se torna quase que impossível entendermos o que realmente está acontecendo. Ou seja, o que realmente está por trás de toda essa história. Mas acreditem ou não, meus amigos, o fato de não conseguirmos entender o que realmente está acontecendo neste nosso mundo nos dias de hoje é simplesmente porque, como foi falado no início do vídeo, a nossa sociedade é quase que totalmente desprovida do conhecimento quanto à real história deste nosso mundo e que vem desde a nossa criação até os dias de hoje. E como sempre, por não conhecermos o passado, se torna realmente muito difícil entender o que está acontecendo no nosso presente. E ainda mais impossível sabermos o que está para acontecer no nosso futuro. E isso simplesmente porque não temos acesso às informações e conhecimentos que as elites dos principais governos do mundo têm. Simplesmente porque conhecimento é poder. E com certeza foram eles os responsáveis por causar aquele incêndio criminoso que destruiu boa parte do acervo da grande biblioteca de Alexandria, onde muitos acreditam que continha um grande número desses conhecimentos que hoje são proibidos para nós. E o que sobrou desse acervo da grande biblioteca de Alexandria estão contidos hoje nos quase 86 quilômetros distantes e prateleiras que compõem o grande arquivo secreto do Vaticano, o qual, como todos sabem, é totalmente restrito ao acesso do público em geral. E sendo assim, eles sabem muito do verdadeiro passado deste mundo e, por isso, têm uma boa noção de tudo aquilo que está muito prestes a acontecer. Coisas que nós, a grande massa, ainda não sabemos. Mas como diz aquela famosa frase, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Mas até lá, acredito que o mais importante é mantermos a calma e a responsabilidade social para tentarmos minimizar os impactos e as consequências deste momento tão difícil que estamos passando. Pois, infelizmente, como vocês já devem ter percebido, a real tendência é que as coisas venham a piorar um pouco mais, pelo menos até o final deste primeiro semestre. Mas acredito que até o final do segundo semestre deste ano, mais precisamente durante o mês de dezembro, coisas ainda muito mais surpreendentes estão por acontecer. Pois, como eu venho falando já há algum tempo aqui neste canal, acredito na grande possibilidade de que possa finalmente acontecer a tão esperada chegada daquele que foi muito citado em textos antigos, principalmente de origem suméria, e que ficou conhecido como Nibiru ou Hercólobos, o qual, assim como eu, são muitos aqueles que acreditam que seja ele o direto responsável por estar causando todas essas grandes perturbações que estão ocorrendo no nosso mundo nos últimos anos. Mas, infelizmente, vamos ter que deixar esse assunto para falar em um próximo vídeo. Mas até lá, o meu muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus, muita paz e até a próxima.